Pessoal, então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre culto bíblico. Isso é muito importante para que vocês que estão chegando agora entendam um pouquinho quais são as características de um culto bíblico e um culto não bíblico. Porque esse é um desafio hoje entender qual que é o culto que realmente agrada a Deus e qual que é o culto que Deus está no centro, qual é o culto que Deus não está no centro. E é sobre isso que nós vamos ver agora. Aí eu coloquei uma observação que o culto bíblico é um aspecto fundamental da prática cristã que envolve o encontro do homem com Deus. Vocês lembram lá da primeira aula, quem participou, que a ideia de culto nasceu no coração do homem. Quando Adão e Eva pecam, eles caem e o pecado ele traz uma ruptura, uma separação entre Deus e o homem. Então, quando o homem perde a comunhão com Deus, o homem sentiu a necessidade de se conectar com Deus novamente. E o que o homem faz? O homem cria para si meios, métodos, formas de se conectar com Deus de novo. Então, a ideia de culto nasceu exatamente nessa perspectiva de o homem buscar novamente essa conexão. Aí o homem começa a criar crenças, cultos, templos, meios como forma de se conectar com Deus. E Deus entrou na história do homem já com este modelo, com essa ideia, Quando vocês veem Deus falando para Moisés, construa um tabernáculo, porque o povo lá ele já tinha o hábito de cultuar vários deuses, de render culto, de se prostrar diante do Deus que eles entendiam que era a forma de se conectar com o Criador. Então hoje a gente vê várias nações, até as tribos que a gente nunca ouviu falar, hoje eles criam para si cultos como meio de se conectar com o divino, cada um com as suas crenças dentro de uma cultura, de um costumes, mas é a forma que o homem achou de se conectar com Deus, de ter esse encontro com Deus. E Deus manda então Moisés construir o tabernáculo. E era lá que Deus descia, se manifestava ali no Santo do Santo. Lembra que o tabernáculo tinha 3 compartimentos? Do menino, O tabernáculo tinha 3 compartimentos, então o lugar era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas numa outra aula a gente vai entrar com mais profundidade sobre o estudo do tabernáculo, que representa a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representa o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, representa o próprio Cristo também ali. Então, o culto bíblico é um ato de adoração, porque Deus queria se encontrar com o povo no lugar onde Deus poderia ser adorado. Lembra que os cultos pagãos, quando vocês vão olhar no Antigo Testamento, tinham um modelo de adoração pagã a outros deuses. Quem aqui sabe o que é o politeísmo? Quem já ouviu falar no politeísmo? O politeísmo é quando você adora mais de um Deus. Então são vários deuses. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo ali eles eram politeístas. Lembra que no Egito haviam vários deuses. As deusas, deuses, enfim, vários nomes. Então, para cada deus tinha um nome, uma face, era um objeto, era algo palpável. E Deus fala, eu quero que vocês adorem apenas a mim. Por quê? Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que tem ciúme de nós. E Ele não quer dividir a sua glória com ninguém. Então, quando a gente vai falar de culto a Deus, Deus está dizendo assim, esse culto de adoração é somente para mim. Eu não quero dividir a minha glória com ninguém. Porque a glória é só para Ele. Tudo que somos e temos é para Deus. Então isso tem que estar, gente, muito bem assim enraizado no coração de vocês. Por que o culto que nós oferecemos a Deus tem que ser para Ele? Deus no centro. Tem que colocar na cabeça de vocês que a glória é só dele, é Ele e mais ninguém. Então Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E eu me lembro, vocês conhecem a história, que quando o sacerdote entrava ali com um cordão amarrado, um cinturão, uma corda amarrada no cinturão, ele tinha que estar sempre em movimento, porque dentro dos rituais do Antigo Testamento, se o sacerdote estivesse em pecado e aquele sininho parasse de tocar ali por conta dos movimentos, o povo entendia que o sacerdote tinha sido fulminado ali dentro, morto, porque dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, só podia entrar quem realmente estava bem diante de Deus, sem pecado, porque era o sacerdote que era o responsável em levar, em conduzir o pecado do povo perante a Deus para a remissão dos pecados. Então, quando o sacrifício do povo era aceito e o sacerdote estava em dia diante de Deus, digamos assim, sem pecado, a Bíblia diz que
de acordo com a história, a Shekinah de Deus descia no lugar santíssimo e todos celebravam lá fora, em volta do tabernáculo, que Deus aceitou de bom grado os seus sacrifícios. Por quê? O culto, ele tinha todo um ritual, tinha toda uma liturgia. Então, é um método que Deus utilizou dentro da cultura daquele povo para se revelar também. Então, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo e criou ali uma liturgia de adoração monoteísta. Então, diferente do poli, 4, vários deuses, mono, apenas adoração apenas a um Deus. Então, Deus, ele criou uma estrutura de culto monoteísta para que o povo pudesse adorar somente a ele. Então, aí eu coloquei que ele nos permite reconhecer a sua grandeza dentro de um culto, de comunhão, onde nós estamos expressando o amor, a gratidão a Deus por tudo que Ele é, pela sua bondade e soberania, e é uma oportunidade de nós nos conectarmos com Deus, também numa estrutura de liturgia de culto. Embora a nossa vida precisa ser um culto em todo lugar, onde nós estivermos, a nossa vida, é isso que Deus requer de nós. Que nós, como templo do Espírito Santo, porque agora não é mais o tabernáculo, ali era o tabernáculo, lá era o templo glorioso de Salomão. E Jesus, ele vem para restituir o templo verdadeiro em nós, que através do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, onde nós estivermos, nós devemos celebrar um culto a Deus. Aí a questão é, será que as nossas vidas realmente é uma vida que oferece gratuitamente um culto de adoração a Deus? Ou será que, como o templo do Espírito Santo, nós estamos nos conectando com outras coisas senão Deus em nós? Então é algo para a gente refletir. Amém? Pode passar, Leonardo. Então, quais são os princípios de um culto bíblico? Os princípios o princípio regulador do culto. Apenas o que é ensinado nas Escrituras é permitido no culto. O que está na Bíblia? A Bíblia diz que quem tem salmos, louve a Deus e celebre a Deus com salmos, com palmas, com alegria. Então, tudo que é permitido nas Escrituras tem que estar inserido em um culto. Quem pode dar dicas aí? O que está inserido na Bíblia que pode ser cultuado a Deus? Quem pode dar uma? As palmas. A oração, as ofertas. Ah, né? Hoje ela veio, né? Isso aí, né? O que mais, gente? O que está na Bíblia que é permitido A dança. Nós vamos ver isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que mais? A comunhão. Isso é isso aí, gente. É importante vocês falarem para vocês entenderem se a nossa igreja hoje ela está no caminho ou falta alguma coisa, porque a nossa ideia é a gente trazer um culto mais bíblico possível. E esse culto mais bíblico possível nem sempre vai agradar a todos. Porque se a gente está falando que o culto é um lugar onde nós estamos reverenciando a Deus, nos conectando com Ele, colocando Ele no centro, onde então que nós estamos falhando? Então essa é uma observação para que a liderança da igreja esteja atenta. Qualquer coisa que foge disso, vamos consertar. Receber bem as pessoas. Receber bem as pessoas, o acolhimento, tudo isso a igreja primitiva tinha esse hábito. E aos pouquinhos a gente vai desvendar aqui. Princípio normativo do culto. O que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto. Eu vou dar um exemplo. O que a Bíblia não fala, mas a gente traz para a liturgia de culto? Por exemplo, o ministério da dança. Não existe isso na Bíblia. Ministério da dança não existe na Bíblia. Mas é algo que está trazendo adoração para Deus. A dança também é um elemento de adoração, de veneração a Deus. Se não é aquelas danças sensuais, se não é uma dança que realmente está chamando mais a atenção da plateia do que o próprio Deus, sabe aquela coisa? Eu já vi, gente, ministério de dança, de meninas dançando, que o corpo estava todo, e o ministério da dança. Aquilo ali está cultuando a Deus, está trazendo, ao contrário, está levando os irmãos a pecar, porque o homem é um homem, gente, independente de ser cristão, ele está ali. A dança não é, o ministério de dança não existe na Bíblia, mas
O que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto, porque a Bíblia também não fala sobre a proibição do ministério da dança. Vocês estão entendendo? Isso precisa estar muito claro para vocês. Então, por que a gente aqui, a gente aceita e a gente deseja ter a Aninha dançando mais vezes aqui para nós? Não está proibido na Bíblia, mas está celebrando a Deus, está adorando a Deus. Amor, então a gente precisa ter esses cuidados. É legal aqui, ó, que eu estou vendo aqui, os elementos de culto. Depois, calma, segura, senão a gente vai terminar a aula agora, calma. Então, gente, o que não é proibido nas Escrituras, sim, é permitido no culto. Está claro isso para vocês, a diferença? O que a Bíblia ensina aqui? O que a Bíblia diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo convém trazer para uma liturgia de culto. Então, ó, Cidinha, liga um pouquinho, está muito quente. Então, só liga esse aqui, ó, por favor. Então, tem coisas que não é lícito. Não convém, aliás, não convém trazer para o culto que não funciona. Não faz sentido para um dos elementos de culto, mas a dança sim. Obrigação em uma igreja bíblica. Ó, o que é uma obrigação em uma igreja bíblica? Princípios e elementos de um culto bíblico é igual a uma obrigação em uma igreja bíblica. O que está na Bíblia é obrigatório numa liturgia de culto. Passa, minha bem. Pastor, só voltando lá no... Volta lá. Lá no princípio regulador que a pastora tinha falado, mas eu estava observando também e tem vezes que não estou criticando. A pessoa está cheia de Espírito Santo. Aí, dependendo, ela começa a rodar dentro da igreja. Aí começa a fazer uma bagunça dentro da igreja. Suponhamos, sem querer, né, na hora, vai dar um tapa na cara da nega. Então, Paulo fala sobre isso. Nós vamos falar sobre isso aqui também. A gente vai falar sobre o que não é bíblico e que está inserido em muitas igrejas. É por isso que primeiro eu estou trazendo o que é, né? Mas isso não é, isso é desordem. O que ele falou entra nos princípios de um culto bíblico. Não. Ele acabou de dizer que não é o que não é bíblico. Então, não, mas aí entra no princípio de um culto bíblico, que é a ordem de essência. Entendeu? Não. Mas a gente vai pegar isso aí. Passa lá. Volta lá. Adianta aí, meu Deus. Passa, meu irmão. Ele está indo. O mouse do lado da setinha, você está mexendo por isso. Aí, ó. Então, liturgia de culto. Por que até estava falando para vocês de uma liturgia de culto? A liturgia de culto refere-se a uma sequência padrão fixa. Você pode ver que toda igreja que você chega tem um padrão, tem uma forma de cultuar que se você voltar no próximo domingo é daquele jeito. Então, quando a gente fala, olha, aqui na nossa igreja existe uma liturgia. Vocês estão chegando agora, a gente também está desenhando aqui uma liturgia mais próxima do que a gente acredita, para que realmente as pessoas se identifiquem com a nossa igreja. Então a liturgia ela é importante por quê? Exatamente isso. A pessoa foi 1, 2, 3 vezes, olha, gostei da liturgia. É uma igreja organizada, é uma igreja que tem começo, meio e fim, é uma igreja que não é essa bagunça, como você acabou de dizer, enquanto o pastor está pregando tem gente rodando. Então assim, a igreja, ela precisa criar uma liturgia fixa para que as pessoas se identifiquem. Flexibilidade. Embora exista uma estrutura, o culto bíblico permite certas flexibilidades na ordem dos elementos. Então, não necessariamente, por exemplo, o culto precisa começar com oração. Embora exista uma liturgia, que o ideal é o culto começar com a oração e depois o louvor, pode ser que em algum momento a gente sente da parte de Deus, vamos começar adorando, louvando e depois a gente vai para a oração. É possível fazer essa mudança? Sim. Não precisa ser uma coisa totalmente mecânica, mas precisa ter uma liturgia. Propósito. A liturgia ajuda a manter a ordem e o foco durante o culto, garantindo que todos os elementos essenciais sejam incluídos. Por que existe, por exemplo, falei, Cidinha, vai um pouquinho na frente, já mantém o café no jeito, porque a gente vai sair da escola bíblica, a gente vai estar com fome. Então, antes de começar o culto, já tem ali um cafezinho, tem a escola bíblica, depois da escola bíblica já começa talvez aqui o ensaio. Então tem que ter uma organização. Gente, culto desorganizado, eu não volto nunca mais.
eu não volto. E nós congregamos numa igreja, antes dessa última, que assim foi onde a gente se apaixonou pela liturgia. E muitas coisas que a gente ensina aqui, a gente está modelando essa igreja. Eu nunca vi uma igreja tão organizada e os cultos maravilhosos como nós presenciamos lá. Então, muita coisa a gente não cria, a gente copia, tá? Muitas coisas, o que é bom a gente tem que copiar, o que é certo. Então, a liturgia do culto tem a definição de liturgia, que é para ter uma sequência fixa, para que as pessoas que chegarem aqui se identificar e para que realmente a gente consiga se organizar. Próximo, meu bem. Então, qual que é o conceito de culto a Deus? Na prática cristã, o culto é o encontro do homem com Deus, que pode ser praticado individualmente ou de forma coletiva. Por que, por exemplo, nos momentos aqui de culto, a gente prefere deixar um exemplo, tá? As luzes apagadas. Tem pessoas que são extremamente tímidas. Tem pessoas que no momento da adoração ela chora. Eu, por mim, gente, essas paredes todas seriam pretas. Por quê? É um momento que quando você vai adorar a Deus, você quer, às vezes você está ali sozinha, no seu íntimo, se derramando. E às vezes quando alguém está chorando e as luzes estão tudo acesas, as pessoas ficam com vergonha, vocês sabiam disso? Então, às vezes essa pessoa, ela quer sim cultuar Deus do seu jeitinho, mas ela não quer que ninguém veja, mas ela está no meio de um coletivo de pessoas, está no meio de um grupo de pessoas, e que ela às vezes se sente desfalcada. Então, às vezes, uma liturgia de culto precisa favorecer, ou seja, um ambiente, para que essas pessoas, no modo individual, mesmo dentro de um grupo, dentro de um espaço como esse aqui, ela se sinta à vontade para cultuar. Embora algumas pessoas digam, a parede preta é do diabo, a igreja é mais moderna. Vamos aproveitar a modernidade também para a gente trabalhar algumas questões que eu acredito que faz parte de uma organização melhor de um culto. Mas tudo bem, sem a formalidade aqui para não escandalizar alguns irmãos religiosos. A gente também pensa nisso, né? Então, igreja preta. mas aí é que tá, né? As pessoas elas confundem que o meio da adoração somos nós. Nós é quem levamos para Deus. Por isso que é assim, ó, culto é o encontro do homem com Deus. Poxa, eu vou oferecer a Deus, eu vou ofertar a Deus a minha adoração num ambiente de um culto, onde eu vou estar em comunhão com meus irmãos, a Déia já falou, onde eu vou levar a minha oferta. A minha oferta sou eu, em primeiro lugar. A minha oferta sou eu. Então, quando a gente tem essa mentalidade, eu já vou consciente de que eu estou levando para Deus, eu estou ofertando a Deus o meu melhor. Pega um exemplo do culto no Antigo Testamento, que interessante. As pessoas iam para o templo de Salomão, com as suas primícias, eram assim. Elas iam com as suas primícias, elas já saíam das suas casas, gente, cultuando a Deus. Eles não esperavam chegar no templo para celebrar. Eles já iam celebrar os salmos. Se vocês leem os salmos, a maioria dos salmos de romagem, quando fala de romagem, salmos de subida. O povo saiu das suas casas, subiam até Jerusalém. Jerusalém ficava no alto. Então eles já iam celebrando, já iam cantando com as suas ofertas, uns iam nos jumentinhos, outros iam a pé. Eles já iam assim, mas eles não chegavam no templo de mãos vazias. Então significa que o culto começa onde? Começa das nossas casas. Por isso que antes de vir ao culto, ora a Deus. Fala, Senhor, eu estou indo te adorar, né? Fale comigo, fale com os meus, me ensina. Então já sai adorando a Deus, já sai conversando com Deus. E quando você chega aqui, você vai transbordar o que já está no seu coração e oferecer a Deus, e Deus vai aceitar a sua oferta como uma oferta agradável ao Senhor. Então a etimologia da palavra culto no latim significa latria, tá? O propósito. O principal propósito de todos os que prestam culto a Deus é adorá-lo. É também o momento em que os fiéis buscam o fortalecimento, como eu expliquei aqui para vocês, da sua fé e do compromisso com os ensinamentos do Senhor. Então, além de você vir adorar a Deus, é o momento onde você está renovando a sua aliança com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Gente, o culto é tudo isso. É arrependimento de pecados, é falar com Deus, falar, Senhor, estou aqui, é se rasgar. Se vocês pegarem um modelo, né, de
de culto que o povo prestava, as pessoas iam com os corações rasgados mesmo. E aqui às vezes o pregador tem que gritar, tem que rasgar a garganta para trazer o povo para a adoração. O povo está assim, ó. Tipo assim, vamos lá ver o que vai acontecer. Sabe a estátua? Vamos lá ver o que vai rolar. Vamos ver o que será que o pregador prega bem. Ah, será que o cantor gaguejou? Será que errou a nota? Então o culto não é para isso. O culto é para vir com o coração já queimando. É chegar aqui, gente, já na rajada da língua estranha. Já é para chegar aqui levantando as suas mãos e já intercedendo. Isso é um modelo de culto, de adoração a Deus. Não espera o pastor falar, não espera o pastor, dá uma glória aí, meu, já chega dando glória, já chega abraçando o irmão. Isso é um ambiente de um culto que agrada a Deus. O problema é que a gente fica muito mecanizado, né? A gente fica muito assim. Não, meu irmão. Se você entendeu, aqui é uma igreja pentecostal, claro, com ordem e decência, a gente vai falar sobre isso aqui, mas já chega assim, causa, você que tem que trazer o ambiente da adoração. Você está encontrando com Deus quando você está prestando culto. Então é sobre isso. Então o principal propósito de todos os que prestam culto a Deus é adorá-lo. E é também o momento que os fiéis buscam o fortalecimento da sua fé, aprende o que Deus quer dizer através da palavra e vai transbordar lá fora. Então você chega aqui, se encontra com Deus, Deus com você, e depois você vai transbordar lá fora, na vida daqueles que não conhecem Jesus. Pode passar, meu bem. Ó, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:1, o que está dizendo lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos, o que, gente? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que os vossos corpos? Eu acabei de dizer aqui, Deus não quer um robô. Deus não quer ninguém que chega aqui e fique igual uma estátua, só como aqueles que estão ali só observando, só prestando atenção, tipo, vamos ver qual é que é, vamos ver o que vai acontecer. Não! Os nossos corpos, então, gente, levante as mãos, celebre com as mãos, o corpo. Miriam dançou, né? Quando eles estavam ali comemorando a vitória, ela jogou o seu corpo para a festa da celebração. Então, assim, é os vossos corpos de forma racional. Paulo também fala que o culto precisa ser racional. Embora a palavra no grego traz a raiz, lógicos, de onde vem a palavra lógica, existe um vínculo com a espiritualidade. Quando fala racional, não é que você tem que deixar de ser espiritual. Você precisa saber o que você está fazendo. E é claro que a nossa mente, a gente não entra em transe quando você está cultuando a Deus. Tem outros lugares que sim, você perde a consciência, mas esse não é o culto a Deus. Quando Paulo fala apresentar o culto racional, é este culto, e que o tempo inteiro você sabe como você está prestando essa adoração a Deus. Né? Você quer falar alguma coisa, meu irmão? O que está acontecendo, né? Você está ali. Exatamente. E assim, e esse racional automaticamente vai te levar para uma espiritualidade, mas que não vai tirar a sua consciência. Até porque você o tempo inteiro precisa estar consciente do que você está fazendo. Ah, mas eu fiz isso no culto, eu nem me lembro. Opa, não é Deus não, filho. Isso não é Deus não, porque Deus não tira a sua consciência. Pelo contrário, Paulo está dizendo que o culto tem que ser racional. Né? A ideia aqui é que a nossa mente deve nos fazer pensar sobre a nossa condição diante de Deus e promover entendimento das doutrinas da graça. Então a gente precisa entender, opa, a mensagem que está sendo pregada, ela está mexendo comigo e está trabalhando aqui dentro de forma que eu estou entendendo o que Deus quer me dizer, para que a partir de agora eu me arrependa diante dele. Isso é racionalidade. Os ensinamentos estão mexendo comigo e eu estou entendendo que eu preciso a partir de hoje mudar o meu comportamento. Então isso é graça. Então automaticamente o Espírito Santo, ele está se movendo diante da sua consciência do que você está entendendo. É a mesma coisa da mente vazia, oficina do diabo. É a mesma coisa. Por isso que eu digo, por que o culto tem que começar em casa? Porque quando você chegar aqui, você só vai transbordar e se derramar diante de Deus, diante de tudo que você já vem trazendo como oferta. Você, a sua vida é a própria oferta. E tem a parte também que tem em casa, que se a sua mente estava toda perturbada, assim, com outras coisas. Aí você até coloca um louvor lá, para que me conectar com Deus. Faz uma foto aqui, né, Cidinha, da nossa escola bíblica. Então, pode falar. Então, aí a pessoa até coloca um louvor, né, que aí, porque
um exemplo do meu sobrinho Paulo. Lá na hora lá, ele não tinha esse discernimento. Aonde a mente estava vazia, aonde ele chegou até a parte de tomar uma rotina, porque o inimigo trabalha na mente. Trabalha na mente. Por isso que quando as pessoas chegam aqui, a gente, em nome de Jesus, nós vamos ter aqui o ministério da intercessão. Também está na Bíblia, mas não da forma como nós aplicamos hoje nos cultos. É bíblico a intercessão, que Jesus falou sobre intercessão. E a gente precisa, porque as pessoas chegam aqui, elas não têm esse conhecimento, que nós somos a oferta. Por quê? Dentro da doutrina neopentecostal, você vai para receber de Deus. Eu vou para o culto para receber de Deus alguma coisa, para receber uma palavra. Não, você vem para ofertar a Deus a sua vida e o que você veio trazer a Ele. Então, esse é o problema. Isso aconteceu, essa mudança de mentalidade aconteceu a partir de um culto reformado. Se vocês assistiram e entenderam a aula da Reforma Protestante, na Igreja Católica, no catolicismo medieval, o culto era para o homem. As pessoas tinham que levar para o homem, para o papado, para a igreja, para enriquecer a igreja. As pessoas não prestavam culto a Deus, elas prestavam culto em nome de Deus, mas para beneficiar os homens. E hoje esse modelo ainda existe em muitas igrejas. As pessoas vão até os templos, as pessoas dizem que vão cultuar a Deus, mas elas vão com a expectativa de receber de Deus alguma coisa. Elas não vão para se doar. E o culto é o encontro do homem com Deus. Eu vou como oferta agradável a Deus. Eu vou para oferecer a Deus um culto racional, um culto de adoração. Eu vou para, claro, e automaticamente receber no meu espírito uma direção de Deus para que a minha vida realmente seja moldada e pautada nos valores cristãos. Então, lá na reforma, no culto da reforma, são cultos que apresentam os princípios e elementos com base nos pilares da reforma protestante. Quais são os pilares da reforma protestante? Quem lembra? Gente, 5 solas. E as aulas? Só Cristo, só a graça. Somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e a Deus somente glória. Esses são 5 pilares, gente, que a reforma protestante trouxe, porque a reforma, os reformadores protestaram no modelo de culto da Igreja Católica medieval, que não era bíblico. Então, com a reforma protestante, foi determinado 5 pilares, que são 5 elementos que não pode faltar no culto bíblico. Somente Cristo. Se você estiver numa igreja que Cristo não for o centro, pula fora. Não é uma igreja saudável para você. Se você estiver numa igreja que canta mais do que tem Bíblia, pula fora, porque tem alguma coisa estranha, precisam mudar. Eu já participei de igrejas que era 40 minutos de música e 20 minutos de pregação. 20 minutos de palavra, gente, não muda as nossas vidas. Por isso que é claro que você não tem que esperar só para estudar a Bíblia, ler a Bíblia no culto. Mas uma igreja bíblica é uma igreja que dá mais tempo e foco para a mensagem do que qualquer outra coisa. Não que os louvores não sejam importantes. Os louvores preparam realmente o nosso espírito, a nossa alma para receber a palavra. Mas, se faltar os elementos, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e a Deus, somente glória, como elementos de um culto, a gente precisa fazer uma reforma. A gente precisa trazer de novo os pilares da reforma protestante. Motivação. Os reformadores entenderam que a liturgia medieval estava bastante corrompida com adoração a imagens, culto em latim, que significa que ninguém entendia, ou seja, só os padres entendiam o que estavam falando, o povo não entendia latim. Imagina, atribuições de reverência aos padres, bispo. Sabe aquela coisa que você tem que chegar numa igreja e bater continência para os líderes? Não existe hoje isso. Igrejas evangélicas, você tem que adorar o pastor, você tem que puxar saco do líder, você tem que lamber o líder. Aqui vocês não vão ver isso. Porque diante de Deus não existe ninguém melhor do que o outro, somos iguais. Então, nesse modelo de culto, que ainda existe nos dias de hoje, as pessoas têm que bater continência, inclusive para os pastores. Isso não existe. Respeito, é claro, se dá. Você me respeita, eu te respeito, independente da minha condição de liderança ou não. Então, respeito cabe em qualquer lugar. Mas esse modelo de culto... Aqui é o lugar do pastor. Isso, meu filho, é o que mais tem. Também quando coloca as
cadeiras reservadas, que uma vez eu fui numa igreja dessa, uma vez que eu fiquei brava. Todo mundo em pé lá atrás, um monte de cadeira vazia. Além de ter reservado as cadeiras, o pastor não veio e deixou lá. Então, e as pessoas de pé, porque a reverência é para o homem. Então, esse tipo de culto, os reformadores, ou seja, com a reforma protestante, tirou, porque somente Cristo, somente a graça, somente as escrituras, somente a fé em a Deus, somente glória, ok? Volta lá, meu bem, adianta. Olha o estilo de culto do catolicismo, culto prestado somente a Deus, eles também dizem isso, hiperdulia, tá? São palavras no latim, tá? Só para vocês entenderem, que é um culto de honra prestada a Nossa Senhora. Lembra que Jesus, que Deus, ele é ciumento. Olha lá o cachorro Cidinho, está entrando na igreja para adorar. Então, além deles prestarem culto a Deus, tem os santos, a Nossa Senhora, a protodúlia, culto de honra prestado a São José, que é o pai de Jesus, e dúlia, culto de honra e adoração prestados a todos os santos. Aí eu falo, tem espaço só para um ali? Não tem. Então, este culto é um culto que agrada a Deus? Não. É por isso que é idolatria. E a Bíblia diz que nós temos que idolatrar somente a Deus. Deus é o centro de tudo, não adianta. Jesus é desde o início até o fim. E se os nossos cultos, pode passar, meu bem, se os nossos cultos a gente não tiver isso, então vamos lá, ó. Quais são os elementos do culto, gente? No culto bíblico, oferta. Nós já falamos sobre isso. No Antigo Testamento a gente vê que a motivação do pecador em cultuar a Deus era a oferta. A primeira parte do culto era de entrega. Então nenhum judeu se dirigia ao tabernáculo. Depois vocês veem lá, Êxodo 23. Nenhum judeu se dirigia ao tabernáculo de mãos vazias. Eles levavam as suas primícias, eles levavam a sua oferta. Então o que a gente entende? Poxa, eu vou para a igreja. O que eu preciso além da minha vida? Pega a sua melhor oferta, leva para abençoar a igreja. Então a oferta são as primícias. Todos os cultos, e eles cultuavam todos os dias. Não é que a gente só vai aos domingos. Então por isso que eu falo, o culto começa com isso aqui, ó, com uma mentalidade aberta. Eu estou indo para o templo para estar em comunhão com meus irmãos, para ofertar a Deus a minha vida e a minha melhor oferta. Então oferta, gente, faz parte do culto. Então não chegue nunca de mãos vazias. Vem sempre com a sua primícia, com a sua oferta, e não importa a quantidade. Deus olha isso aqui, de verdade. Deus olha isso aqui, a intenção dos nossos corações. Ensino, a leitura da Tanakh. Você sabe que é a Torá, né? Então é o elemento principal do culto. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus tem que ser a base numa igreja, como um elemento de culto. Então, além da oferta, que é você e as suas primícias, o ensino da palavra, pregação, ensino bíblico, a adoração. Sinônimo de adoração é homenagem, veneração, a admiração. Para isso, ser sincero, precisa adorar, queimar de paixão e ser movido por amor. Nós já falamos, a gente já tem que chegar aqui com o nosso coração queimando por Deus. Próximo, Leonardo. Parte 2, oração. Né, já falou. Comunicação direta com Deus, expressão, sendo grato, confissão de súplica. Por isso que no culto bíblico não pode faltar oração. Leitura e pregação da palavra, explicar as escrituras. Gente, pregação hoje, eu já estive em igrejas que, meu Deus do céu, o cara pregou 40 minutos, 50 minutos, eu não ouvi falar uma vez de Jesus na pregação da pessoa. Aí eu falo, cadê Jesus? É sempre um homem, você vai ter, receba isso, a porta está aberta. Não que isso não seja a Bíblia, porque a Bíblia nos promete isso, mas Jesus não entrou nem um minuto na palavra, na pregação. Então não é uma igreja que, entre os 5 pilares da reforma protestante, faz ênfase aos pilares que é somente Cristo. Então somente Cristo, somente as Escrituras, talvez ali faltou na pregação dele. Então tem que ter, dentro de uma liturgia bíblica, de um culto bíblico, a pregação da palavra. Louvores, que é a expressão musical de adoração e gratidão a Deus. Amém? Outra coisa, voltando para os louvores. Vocês observam, não sei se vocês já perceberam, que as músicas que a gente está trazendo, embora está uma luta, porque a gente está precisando de músicas de fora, e glória a Deus, pela vida ali do Everton, que está nos ajudando, mas existe todo um combinado por trás. Olha, estilo de músicas, os louvores. Hoje mesmo vai ser cantada uma música aqui que não é o estilo nosso, né? Mas assim, não foi, enfim, mas vocês já estão, mas a gente entra essa flexibilidade, mas já adiantando para vocês. Por quê?
não entra a expressão como gratidão a Deus, é o homem no centro. E isso me deixa assim, gente, arrepiada, porque eu falo, meu Deus, a gente quer que os membros entendam que a gente está ensinando, a gente quer praticar, mas entendo também que a gente está, depois eu vou cortar isso aqui, né? Enfim, elementos do culto bíblico, parte 3, oferta. Qual é a oferta? Os seus recursos financeiros, os seus talentos, dons. Ah, eu tenho um dom disso. Oferta para Deus. Nós vamos falar na próxima aula sobre dons, vocês vão ver. Serviço, o que é serviço? É o que a Cidinha já começou a fazer, que ela já chegou, já pôs a mão na massa. E serviço, gente, não só da parte administrativa da igreja, é serviço para que tudo que nós somos abençoe o outro. É servir o outro, o nosso culto é para o outro. Tempo, né? A gente se dedica tempo aqui, né, para adorar a Deus. Adoração, músicas com palmas, aqui não é proibido bater palmas, eu sempre vejo que eu sempre trago o pessoal, gente, aplauda, porque a gente precisa estar nesse movimento. Palavras de gratidão, adoração, dança, coloquei a dança ali. Ensino, que é pregação, você pode pregar através aqui de uma palavra bíblica, através de música, você pode pregar através de teatro, escola bíblica, tudo isso aqui é uma pregação. Próximo, amor. Princípio do culto bíblico, teocentrismo, ou seja, Deus no centro, Cristo no centro, é centrado na pessoa de Deus, não no homem. Edificação da igreja, de acordo com 1 Coríntios, ordem no culto, tá? Através dos nossos dons. Qual era o problema da igreja de Corinto? Aí entra o que o irmão João falou. A igreja tinha todos os dons, mas não era uma igreja que era organizada, que praticava os dons de forma organizada. Eu vou dar um exemplo. Enquanto o pastor estava aqui pregando, tinha alguém profetizando, tirando a atenção da pregação. Profecia de Deus? É claro, é um dom. A pregação também, mas espera aí. A maior profecia é a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, pode alguém se levantar como profeta para falar e chamar a atenção, tirar a atenção aqui do pregador? Não, a maior profecia é Deus falando, através das escrituras. Então, a igreja tinha todos os dons, mas não sabia como usar. Aí entra essa questão da desordem, que você falou. Peraí, se o pregador está aqui pregando, aí começa alguém a girar no pé só, né? É uma manifestação dos dons? Sim, mas está fora de hora, porque eu tenho consciência, lembra que o culto é racional? E eu controlo, eu me controlo. Então, o pregador está aqui pregando, alguém está profetizando, peraí, vamos parar tudo. Ou ele profetiza ou o pregador prega. Não dá. Então é o que a gente vê hoje nos cultos, muita bagunça, muitas coisas desordenadas, porque falta ensino. Aqui não é proibido ninguém profetizar. É que eu falei que entrava a ordem e a reverência. Ah, sim, agora eu entendi o que eu quis dizer. Então o culto tem que ser ordenado, gente, tem que ser com ordem e decência. O culto tem que ser racional, ó. Todo ser deve adorar a Deus e evitar elementos de distração na hora do culto. O que são os elementos de distração na hora do culto? Tem vários, gente, tem vários elementos. Fica Andando. Olha isso, gente, se vocês soubessem, dá uma agonia. Quem está pregando aqui, vê gente andando, vai para lá e se movimenta. Isso tira a atenção até do pregador. Isso não é legal, conversando. Às vezes você está pregando aqui, você está pensando que a pessoa está se alimentando da palavra, está ou falando mal do outro, ou falando mal da roupa do outro. Gente, o que mais tem nas igrejas é isso. Você viu como é que o pastor veio hoje? Está todo desordenado, cadê o terno para gravar? Ó, você viu a irmãzinha? Está de mini saia. Ó, se ele estivesse prestando atenção na pregação, os olhos dele não estariam pautados na vida do outro. Ele estaria orando pela vida do outro que está fora, dentro dos padrões dele, do que ele entende que é certo ou errado. Ok? Então, volta lá, vai, não adianta. O que não pode ter em um culto, gente? Em um culto bíblico. O que não pode? Mau uso dos dons. Nós acabamos de falar, ó. Uso inadequado e excessivo dos dons espirituais que causam confusão e ordem. Eu participava de uma vigília alguns anos atrás. Meu Jesus, hoje eu falo, o que era aquilo, gente? Eu achava que aquilo era certo, mas é por ignorância, né? Mas a Bíblia diz que pecado por ignorância ele não leva em consideração. Gente, diante de Deus, eu já vi um cara dando assim uma cotovelada no rosto de um irmão que a pessoa caiu desmaiada. Eu já vi casos de chegar a polícia num culto de vigília para tirar pessoas e caíram lá e não se levantaram mais, desmaiados por conta dessa falta de organização. Por isso que todo culto tem que ter ordem. Como eu disse, aqui não é proibida a manifestação dos dons, mas se tem alguém pregando e levantar alguém, é isso que eu te digo,
a gente tem total autonomia para você ir lá e acalmar o irmão, meu filho, depois você profetiza. E outra coisa, que aqui vocês vão observar, profecia. Se Deus te usa em profecia, e Deus usa muito o pastor da igreja em profecia, Leonardo é muito usado, mas não faz sentido ele estar profetizando aqui, ele parou a mensagem para profetizar e, né, se coloca de pé. Gente, não faça isso em nome de Jesus. Se um dia a gente ver isso aqui, vocês podem ter certeza que com jeitinho a gente vai pedir para parar. Por quê? A profecia não é para você? Por que a igreja inteira precisa saber que Deus... eu concordo. Não faz sentido, porque eu já vi, vocês já viram o caso? Se conserta! Que não seja, gente, olha a vergonha que o irmão está passando. Deus não faz isso, Deus não expõe as pessoas publicamente. Deus é um Deus educado e zeloso por nós. Então, se Deus tem uma palavra para entregar para você, quando terminar o culto, ou de forma bem discreta, essa pessoa vai te chamar no cantinho, olha, Deus manda entregar uma palavra para você assim, assim e assim. O pastor lá na frente pegou e falou assim, irmão, não, estende a mão. Aí ele estendeu assim, o senhor está entregando a chave de um carro, acho que ele está até hoje com a mão estendida lá, porque... Entende? Então, isso é uma... Esperando o carro. Isso acaba tirando a atenção. E acaba tirando um pouco da fé das pessoas, porque vai acreditar o pastor que ele está lá, está falando, e aí isso não aí é para acontece. mobilizar o pessoal com o pastor ali e profetiza. Então, é por isso, aí tira Deus do centro, é por isso que eu falo, a glória volta para o homem, porque se o líder da igreja tem esse hábito de expor, né, aí todo mundo vai ovacionar nesse líder, olha, porque lá o pastor é usado, e está cheio de igrejas assim, porque as pessoas, tem gente que vai de vermelho, vai com aquelas cores vivas para chamar a atenção, igual eu estou de verde, não, eu vou porque o pastor vai me ver, e eu vou receber uma palavra. Assim que a gente inaugurou aqui, né, amor, antes da inauguração, uma doida que a gente, né, panfletou o bairro inteiro, a gente deixou o contato, ela ligou para mim, pastora, qual de vocês lá é o profeta? É você ou o pastor? Desse jeito. A gente estava na reforma. A gente estava na reforma. Eu falei, então, eu profetizo, eu prego a palavra. Não, mas eu digo o dom. Meu marido, ele é mais usado em profecia do que eu. Né? A mulher passa para ele. Pediu para passar o telefone para o Leonardo e perguntou, olha, Deus está te mostrando alguma coisa sobre mim? Deus está te revelando alguma coisa? Aí o Leonardo falou assim, ó, Deus está mandando você orar mais, buscar mais, não gostou, nunca mais ligou. Vocês estão entendendo? Então as pessoas vão atrás disso, dessa bagunça. E aí, distrai, a distração, objetos ou cenários que tiram o foco da adoração. Objetos, cenários. Já viu aquele, às vezes você está naquele culto, o pessoal está entrando com uma arca na mão, no meio da igreja. Primeiro que aquilo ali é objeto de idolatria, depois vocês vão entender. Ou qualquer outra coisa que distrai você do centro de adoração, gente, pula fora. Antropocentrismo, ali ó, era aí onde eu queria chegar. Tudo aquilo que for centrado no homem, exemplo, entretenimento, show, apresentação, teatro, coreografia, que tira Jesus e deixa o homem no centro, é idolatria. Você está adorando o homem e não a Deus. Então, esse é o cuidado que nós temos. Uma coisa que a gente falou, Leonardo, não vai ter cadeira especial para pastor, para obreiro em cima do púlpito. Nós não queremos esse tipo de igreja. Porque quando você coloca o homem lá no centro, está todo mundo olhando para o homem. E o homem, ele cai, ele erra. Porque se nós estivermos ali como líder, dentro de uma, né, sentado ali numa cadeira de honra, né, que fala, eu nem gosto disso. Nem eu. Depois, não vou falar o nome da igreja. A gente foi numa igreja, tinha uma cadeira, um sofá, né? E é um sofá tudo bonito. Maravilhoso, um sofá. E o resto dos irmãos sentados na cadeira de plástico. Gente, eu falei, não desce. Porque aí a gente volta àquele modelo místico da igreja católica medieval. Em que o homem, né, o papado, o líder, ele é venerado e as pessoas é as ralé. A escola, não, peraí. Então não faz sentido. Se os meus irmãos estão sentados numa cadeira, por que eu não posso sentar? Em que eu sou melhor do que vocês? Em que o pastor da igreja é melhor que vocês? Não, isso não é culto, isso não é um culto bíblico. Vai, bem. Vai que as taças, Pode. as taçonas e os irmãos todos. Ordem e decência no culto. Então o apóstolo diz, fazei tudo com ordem e decência. 1 Coríntios 14. Paulo estava ensinando a igreja de Corinto. Era uma igreja toda atrapalhada.
Aplicação: o culto deve ser conduzido de maneira organizada e respeitosa, evitando confusão e desordem. Já vi confusão, o pau quebrar no meio da igreja, por conta dessas bagunças aí, ó. A ordem e decência do culto reflete a natureza de Deus e promove um ambiente propício para adoração e aprendizado. Culto ao homem. Ali, ó. Você quer saber qual que é o culto ao homem? O homem passa a ser o centro, que aí entra o antropocentrismo. O que é o culto cristocêntrico? Cristo no centro. Um culto antropocêntrico, o homem no centro. Então, ó, letras de hinos é voltado para adoração ao homem. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Tá vendo? Qual que é aquela outra lá? Da vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É uma música antropocêntrica, tá buscando o ego do homem. E essa é bem sutilmente, bem direta. Então, assim, ó, quando você for numa igreja e você ouvir uma música dessa, aguçando o ego do homem, o tipo de pregação, você não nasceu pra ser calmo, como é que é? Pra ser calma, mas ser cabeça. Levanta que não sei. Meu Deus do céu. Texto sem contexto é um pretexto, ó. Mensagens proferidas, testemunhos e outros, sempre voltado para aguçar o ego do homem. Esse tipo de culto, gente, é um culto antropocêntrico. Então, tomem cuidado. E se vocês verem uns negócios desse aqui, né, então, entendam, não é porque a gente quer. Olha que com um jeitinho eu tentei, mas não teve jeito. Mas eu vou tentar fazer com que essa música seja cantada só nas ofertas, tá? Vou negociar. Consequências. Volta lá, meu bem. Desvio do verdadeiro propósito do culto, que é adorar a Deus e não exaltar o homem. A consequência é isso. É por isso que vocês veem um monte de pessoas saindo do mesmo jeito que entrou na igreja, sem uma transformação de vida. Ao invés dela ter sido a oferta, né, de adoração a Deus, ela colocou o homem no centro. Elementos problemáticos. Ó, quais são os elementos problemáticos de um culto não bíblico? Não que revelação não seja bíblica, entenda. Mas quando os elementos de um culto é pautado só no homem, a revelação, que é palavra que aguça o ego do homem, o objeto não bíblico, que é símbolo, sincretismo religioso, adoração extravagante, que, meu Deus, o que é aquilo? Ninguém sabe o que o povo está dizendo. Não sabe se está endemoniado. Distração, mas é mesmo. Tem lugares que você não sabe se é macumba, se é um culto de igreja. As pessoas confundem. Tem uma frase que a Ana falou para uma pessoa que é uma primeira fala, que ela fala assim que quando ela vai no giro, né? Lá na macumba. Mas é. Só que aí ela também vai no giro na igreja. Aí eu fico meio confusa, aí eu fico pensando... Não faz diferença. Por isso, por falta dessa ordem, Satanás entra, gente, porque confunde as pessoas que ali estão. Por isso que os nossos cultos não têm isso. Elemento de culto neopentecostal. Olha isso aqui, ó. Gente, o que é um culto neopentecostal? Tudo que as pessoas precisam de Deus e mais alguma coisa se torna sincretismo, se torna um culto não bíblico. Copo d'água é usado em rituais de cura e libertação. Olha isso. Cachorro. Deixa eu passar. Culto copo d'água. Você precisa ir ou levar uma rosa ungida. Você tem que passar, sabe, em cima da rosa ungida, do sal grosso. São elementos de cultos místicos que herdou lá da Igreja Católica Medieval, que está fora da Reforma Protestante, dos pilares, lembra da Reforma? Então, copo d'água, rosa ungida, sal grosso, óleo de Jerusalém. Você já viu aqueles caras que levam até cabo de vassoura para ungir a vassoura ungida para você varrer sua casa? Tudo isso tem nos cultos neopentecostais. Mas a foto. Chave. Eu ia mostrar a foto aqui para vocês, mas olha ali, ó, olha esse culto cheio de símbolos. Olha essa igreja cheia de símbolos que que distrai as pessoas. Ali tem vela, ali tem um crucifixo, ali tem uma mesa. Tem lugares que tem até uma, como é que chama, gente? A arca da aliança no templo. Eu já fui pregar em igreja, que me convidaram para pregar em igreja, que antes de começar a palavra, eu tinha que, juntamente com os irmãos, dar as mãos e orar em volta da arca, pedindo a presença de Deus. Eu falei, mas peraí, a gente não é o templo? Precisa de um intermediador, um objeto para trazer a presença? Então, assim, são elementos que, dentro de um culto neopentecostal, que não é um culto bíblico, é o que está enchendo
o irmão João, se quiser ir, nós já estamos terminando. Passei mesmo os outros slides. Que tira a atenção. Teologia da prosperidade afirma que um cristão verdadeiro e fiel tem o direito de obter a felicidade integral. Não esqueça de dar bolsa para ela. Obter felicidade integral durante a vida aqui na Terra. Antropocentrismo, o homem passa a ser o centro do culto, tudo é para o homem, letra de hinos, mensagens, testemunho, etc. Confissão positiva. Quem já viu isso, gente? Eu determino, eu não aceito. Isso tudo é a liturgia de culto não bíblico. Porque você não tem que determinar nada. Deus não é o seu garçom. Deus não é o seu escravo, o seu empregado, que ele tem que fazer na hora que você quer, do jeito que você quer. Ele faz com bondade e misericórdia. E se ele quiser te atender bem, se ele não quiser, amém. Ele permanece sendo Deus. O instrumento de adoração é ele. Próximo, meu bem. Próximo slide. Maldição hereditárias. São elementos de culto não bíblico. Nós já falamos sobre isso. Chamado também de quebra de maldição, de família, de pecado, de geração. Já viu aquele culto que coloca lá a sua família e fala: vamos quebrar a maldição da sua família? Então, a autorização dada ao diabo. Diabo! Lembra? Você chama o cão, o capiroto lá. Diabo! Se manifesta! Eu quero dizer para você que a minha casa pertence ao Senhor. Aí você está chamando a manifestação do cão? Mas espera aí, se você está prestando culto a Deus, você oferta a Ele, por que você está chamando o diabo no culto? Não faz sentido. Então a Bíblia ensina que a responsabilidade do pecado ela é pessoal. Você não precisa, meu bem, calma aí. Você não precisa ter esses elementos. Possessão de crente. Porque, por exemplo, se você está no culto de adoração a Deus, vamos colocar assim, e o líder aqui, ou qualquer um, começa a gritar: Zé Penetra, se manifesta. Eu já vi cultos assim, vocês já participaram? Fulano de tal, chamando o nome dos cão, né? Se manifesta, pode manifestar, gente. Não pensa vocês que não entram pessoas aqui que estão cheias de demônios. Mas o que liberta essas pessoas? O que liberta essas pessoas? É a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que um culto bíblico, o que precisa ser ensinado e ministrado é a palavra de Deus. Porque no momento que você está pregando, no momento que você está ministrando a palavra está surtindo efeito nos corações dessas pessoas, e essas pessoas estão sendo lapidadas, elas estão sendo trabalhadas por Deus, e você pode ter certeza que a libertação virá quando elas ouvirem e entenderem e se arrependerem dos seus pecados. Satanás, ele sai automático. Pode falar, né? Então, uma pergunta, assim, na verdade, uma dúvida. A gente fazia muito teatro, nós fazia muito teatro, minha família inteira fazia teatro. E teve algumas peças que algumas pessoas tinham que interpretar o próprio diabo mesmo, era uma peça. A gente tinha o costume de orar, se consagrar, tudo para que nada daquilo que a gente fosse interpretar fosse passado para a gente, e assim a gente seguia e fazíamos. E fizemos muito tempo. Só que nos últimos tempos teve um outro grupo de igrejas que também foi fazer uma peça, porque foi fazer a peça e eram 8 pessoas. E eles estavam fazendo uma dança lá que simbolizava o diabo. Só que depois dessa dança, entendemos qual era o propósito da palavra, daquilo tudo. Só que quando eles foram lá para trás, eu acho que eles se manifestaram, todos eles. Eu acho que todos eles, integrantes, ficaram endemoniados. Teve um mover, algo assim, que eu fiquei horrorizada. A partir daquele dia eu falei que eu não ia mais fazer a teatro, me vestindo assim de demônio, essas coisas. Mas aí a minha dúvida era: tá certo eles deram brecha para acontecer isso? Porque com a gente nunca aconteceu. Nunca. Então, lembra que eu falei? Depende do ambiente. Se o perfil de culto, se a liturgia de culto é um culto não bíblico, automaticamente já existe esse hábito, essa prática de chamar. Naquele dia o culto não era bíblico, porque era todas as igrejas apresentando os seus teatros. Porque existem maneiras e maneiras de você apresentar uma peça sem colocar o cão, colocar o diabo como centro. Exatamente, como centro, entende? Existem várias formas, é por isso que eu falo que esse é uma liturgia de cultos neopentecostal. Leonardo, passa aí, a gente já está terminando. Eu vou ali, tá?
O que não é um culto bíblico? É entretenimento. A gente já falou sobre isso. Espetáculo, em vez de uma adoração genuína, coloca Satanás, o diabo, como o centro daquele teatro, daquela peça, e não Cristo. Entende? Manipulação emocional, uso de técnicas emocionais para promover uma conexão autêntica com Deus. Tem um monte disso. Não entendi esse direito. Por exemplo, hoje os estilos de pregações, não só pregações, mas ministração de louvores, são mais coach. E o coach, ele tem um poder, porque eu falo que eu tenho uma formação em coach, de mudar a sua mentalidade através de repetir palavras positivas, palavras que levam você a um estado emocional que você chora, que você cai, que você perde a consciência. Então existe isso, o uso de técnicas, são técnicas de coaching que se utiliza muito por aí, dentro dessa perspectiva. Então tem que tomar muito cuidado. Sincretismo é mistura de práticas bíblicas com elementos de religiões ou crenças. O que mais tem hoje dentro das igrejas são práticas de textos bíblicos com crenças do candomblé, do espiritismo dentro das igrejas. Tem muito isso. Então, isso é um culto não bíblico. Vai, Leonardo, passa esse dia para meus slides, a gente já está terminando aqui. A aula está ficando caminho, né? Já vê que a gente está gravando. Adoração extravagante. A maioria das igrejas proféticas, eles têm esse ato. Prática de adoração que vai além do que é considerado bíblico. Coisas que eu nunca ouvi falar na Bíblia, eles colocam como prática. Hoje nós vamos ter uma prática aqui de adoração extravagante. E realmente é extravagante. Ultrapassa até o que a Bíblia diz, que aquilo não é bíblico. Mas eles trazem como elementos de uma adoração a Deus. Entende? Lembra que nós falamos lá? O que é uma regra de um culto bíblico? Tudo que é bíblico. O que está na Bíblia traz para o culto. O que não é, você precisa analisar. Entende? Característica, pode incluir manifestações físicas exageradas, como o uso de objetos não bíblicos ou rituais elaborados. O líder criou um ritual, ele pegou alguns objetos e falou, agora nós vamos praticar uma adoração extravagante. Quais são os problemas? Pode desviar o foco da verdadeira adoração a Deus e criar distrações desnecessárias. Então, gente, se o culto não tiver foco em Deus, simplicidade, sinceridade, edificação da igreja, fidelidade às escrituras, pulem fora que não é um culto bíblico. Amém? Fechou, Leonardo? Fechou. Tá bom? Tá bom. Eu sei que assim, é um assunto que tem muitas coisas que a gente pode discorrer, mas a gente vai continuar falando sobre isso aqui, inclusive na próxima aula tem uma outra aula também que vai fazer total sentido. Mas é isso, a diferença de um culto bíblico para um culto não bíblico e uma liturgia, onde você entende que é um culto bíblico, tem que conter os 5 pilares da reforma protestante. Quais são? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e a Deus somente glória. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Amém.